noite, está contigo. Valeu, Isis, muito obrigado para você, excelente noite, boa noite para você também que está em casa, que segue junto com a gente para continuar muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. A gente começa com esse caso que infelizmente ainda ocorre nos dias de hoje. O passageiro de um ônibus foi preso em Aracati, no litoral leste do estado, por importunação sexual. Ana Flávia Bezerra, ao vivo, vai explicar para a gente o que foi que aconteceu. O que ocorreu, hein, Ana? Boa noite. Oi, Alexandre, boa noite a você e a todos que assistem ao JC. Olha, Alexandre, uma passageira, uma jovem que não teve a identidade revelada, de apenas 20 anos, ela seguia em um ônibus que tinha como destino a cidade da Paraíba. E ela foi, segundo a vítima, importunada sexualmente por um outro passageiro, um homem de 43 anos, que também não teve a identidade revelada. E segundo a vítima, ele teria passado a mão nas partes íntimas da jovem. Ela, então, no momento do ocorrido, alarmou para todos os outros passageiros o que estava acontecendo, acionou também o motorista, que de imediato parou o veículo, e a polícia lá do município de Aracati foi acionada pelos próprios passageiros. O homem, o suspeito, ainda tentou fugir, mas foi contido pelos outros passageiros. A polícia chegou, ele foi levado à delegacia regional de Aracati, foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de importunação sexual e também por resistência à prisão. Lamentável, né, Alexandre, que nós mulheres ainda tenhamos que passar por uma situação humilhante e constrangedora como esta, né? Volto com você. Lamentável, Ana, que ele e que outros aprendam, né? E hoje você vai ver também. Policial de folga reage a assalto em lanchonete de Fortaleza e deixa criminoso ferido. No Parque do Cocó, 14 macacos morrem contaminados pelo vírus da herpes. O desespero diário dos moradores deste prédio, que tem como vizinha uma caixa d'água cheia de rachaduras. E gerente de empresa de metais é preso por comprar fios e hidrantes furtados. O Jornal da Cidade está no ar. E nós vamos ver agora o flagrante de direção perigosa numa duna, que fica entre as cidades de Jericoacoara e Cambuci, no litoral oeste do Ceará. O carro 4x4, lá de cima da duna, você está vendo, ele começa a descer. Ele está lá em cima e começa a descer, só que de ré, a altura de aproximadamente 30 metros. Veja que do lado de fora, uma pessoa também desce a duna, só que correndo. Parece estar passando instruções para o motorista. Essa manobra, que além de perigosa, é irregular, por pouco não acabou em um acidente. De acordo com o Detran, a infração pode render 5 pontos na carteira e R$ 130 de multa. A Prefeitura de Cambuci diz que está tomando providências para coibir a prática. E um policial militar de folga, sem farda, reagiu a um assalto a uma lanchonete no bairro São João do Tauap, em Fortaleza. O criminoso foi baleado, mas conseguiu fugir. O homem mal aponta a arma para o cliente sentado e já é atingido mais de uma vez. Ele cai no chão, mas mesmo ferido, consegue se levantar e fugir. Neste outro ângulo, é possível ver quem atira. O policial percebe a aproximação do suspeito, discretamente se levanta e então tira a arma da cintura. Testemunhas disseram que havia um carro dando apoio ao suspeito. No Parque do Cocó, também em Fortaleza, 14 macacos do tipo soim morreram contaminados pelo vírus da herpes. O veterinário que atendeu aos animais acredita que eles tenham contraído a doença de humanos, visitantes das trilhas. Pelo menos 14 animais foram mortos. A causa foi confirmada. Eles foram infectados pelo vírus da herpes. Todos os animais apresentavam sintomatologia bem parecida. E, em primeiro momento, nós pensamos em doenças mais agressivas para os seres humanos, né? Pensamos muito em raiva, por exemplo, e também não descartando doenças associadas que pudessem estar causando essas alterações neurológicas. Como esses animais a gente foi recebendo em uma sequência, a gente ia mandando as amostras e fazendo as necrópsias também em sequência. Então nós já recebemos alguns resultados dessas amostras, onde deram positivo para herpes vírus. Segundo o médico veterinário que atendeu os animais, a contaminação provavelmente ocorreu através dos humanos que visitam as trilhas do Parque do Cocó. Ele explica que o simples fato de oferecer um alimento pode causar a morte do bichinho. Essa interação de família, de interação de animais acontece e ela é real.
Então, um animal doente com um vírus extremamente contagioso, extremamente letal para esses animais, ele se propaga muito rápido. De acordo com a administração do parque, uma campanha massiva deve ser realizada em breve para conscientizar a população a não alimentar os animais. O objetivo é reduzir esse ciclo de contaminação e, assim, evitar que mais soins venham a óbito. As pessoas que vêm fazer trilha, vêm fazer caminhada no parque, eles, com o intuito de fazer aquela foto perfeita, eles apresentam aos animais alimento. Quando eles colocam o alimento na boca, que eles colocam o animal, dão para o animal, vai ali uma carga viral do ser humano. Nós temos uma imunidade diferente da dos soins. E isso ocasiona com que eles venham a óbito, venham adquirir a doença, que é herpes viral. Jeová explica que não há medo de extinção da espécie no Parque Estadual do Cocó. O primeiro passo é frear novos ciclos de contaminação para que a própria população possa se repovoar. Não levar alimento para dentro das trilhas, não levar nada de consumo alimentar para dentro das trilhas. 2 trilhas a gente está tentando deixar elas mais paradas uns dias para poder fazer com que os animais se recuperem, evite o contato com o ser humano, para a gente poder conseguir controlar esse surto que está acontecendo aqui no Parque do Cocó. Fica então um alerta importante. E uma caixa d'água está em risco de desabar no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, bem ao lado de um prédio residencial. A estrutura está cheia de rachaduras e fica dentro de um terreno onde já morou um ex-prefeito da cidade. As marcas do tempo estão por toda a estrutura. Sem manutenção há vários anos, a caixa d'água apresenta um desgaste que tem preocupado o Carvalho. O aposentado mora neste prédio, que corre o risco de ser atingido caso o reservatório desabe. É uma tragédia anunciada, na verdade. Digamos que essa caixa de despenque aí desabe, né? E um peso desse aí é mais de 2.000 quilos. Chegando aqui embaixo, ele chega em média de 6, 7, 8 mil quilos. Vai destruir tudo que tem lá embaixo. Os moradores do condomínio observam a deteriorização do equipamento desde que se mudaram para cá, há quase 2 anos. O síndico Daniel diz que já procurou os responsáveis e até a Defesa Civil e precisou adotar algumas medidas para evitar um possível acidente. Uma das situações foi relocar os carros que ficam ali naquelas garagens, né? Improvisar assim, um local para colocar esses carros, porque realmente há um perigo de que caia, né, um pedaço da caixa d'água em cima dos veículos. Não é só a caixa d'água que traz medo para os moradores aqui do condomínio. E só aqui da cobertura é que dá para a gente ter noção do tamanho do problema. Olha só, a estrutura fica dentro de um terreno onde existe uma casa muito antiga e aparentemente ela está abandonada há algum tempo. Ali do lado tem a estrutura de uma piscina com água acumulada, ou seja, um paraíso para o mosquito Aedes aegypti. E o risco de doenças por aqui é grande. O imóvel foi construído no final dos anos 40 e pertenceu ao ex-prefeito de Fortaleza, Acrísio Moreira da Rocha, e já foi alugado pela Polícia Civil do Estado. No fim de semana, a Defesa Civil do município enviou uma equipe ao local para avaliar as condições da estrutura da caixa d'água e disse que está elaborando um relatório técnico para notificar o responsável. Enquanto isso, Silvia, moradora do condomínio, acompanha tudo com medo. É um perigo, né, para a população e também aqui para os moradores, né? Então, a providência tem que ser tomada, realmente. E agora o assunto é futebol aqui no JC. A CBF divulgou hoje a tabela da Série A do Brasileirão 2022. E, claro, a expectativa é pelas datas de jogos de Fortaleza e Ceará. O Vovô, por exemplo, vai enfrentar primeiro o Palmeiras fora de casa, enquanto o Leão estreará contra o Cuiabá em casa na Arena Castelão. Essas partidas da primeira rodada estão marcadas para o fim de semana dos dias 9, 10 e 11 de abril. Para conferir a tabela completa, é só passar no nosso portal de notícias, o gcmais.com.br. E chegou a hora da coluna Camisa 8. E na participação de hoje, Gomes Farias vai tirar a dúvida de muito torcedor raiz, daquele que não abre mão de ir ao estádio com um radinho no ouvido. E o torcedor me perguntou, e aí, Farias, posso levar meu radinho domingo? Ainda bem que eu posso responder que sim, pode levar. Aquela proibição de levar o rádio para o estádio foi uma tentativa de dar maior segurança ao torcedor.
um entendimento entre o Ministério Público e a Polícia Militar. Mas depois nós fizemos, nós sabendo que futebol sem rádio é como TV sem áudio, é como se o senhor estivesse me ouvindo, mas não estivesse vendo, mas não estava ouvindo. O futebol é assim, futebol sem rádio é como TV sem áudio. Aí nós fizemos uma campanha, nós do Grupo Cidade, de um modo geral, da Jovem Pan News, Cidade AM e tal. Essa campanha eu imaginava que fosse apoiada por toda a imprensa, por todas as rádios, mas ficamos sós. Mas mesmo assim conseguimos sucesso. E o doutor Edvando França, que é o representante do Ministério Público junto ao esporte, entendeu a nossa solicitação, a nossa campanha e aqueceu o nosso pedido. Por isso, meu amigo, você pode levar seu radinho para o estádio. Se quiser ligar na Jovem Pan News e na Cidade AM, melhor ainda. Ainda hoje, as novas regras para a prova de vida do INSS, que deixa de ser presencial este ano. Já no próximo bloco, a transferência do homem que, segundo a polícia, ordenou o ataque à Assembleia Legislativa do Ceará em 2016. Camisa 8. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apivida. A Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Vacine-se contra a Covid. Vacinar é um ato de amor. Se proteja. E proteja quem você ama. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva, e agora também com Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. O homem que, segundo a polícia, ordenou o ataque à Assembleia Legislativa do Ceará com um carro-bomba em 2016, chegou hoje ao estado. Ricardo Lima, ele estava preso em São Paulo e foi transferido para cá por quê? Boa noite. Oi, Alexandre, boa noite para você, boa noite a todos. Ele foi transferido para cá porque havia um mandado de prisão expedido pela Justiça cearense, onde ele figura como suspeito de integrar organização criminosa com atuação, inclusive, no narcotráfico. Desde 2019, a Draco, a delegacia especializada, estava realizando investigações para chegar até o Dino. Só que ele só foi preso agora, em maio do ano passado. Mas essa prisão aconteceu pelos agentes da Polícia Civil cearense, que foram até São Paulo, identificaram e conseguiram prendê-lo. Só que existe uma burocracia, tratativas que devem ser seguidas para o recambiamento do preso de São Paulo aqui para o estado do Ceará. Só agora esse negócio saiu e ele chegou na manhã de hoje. Como você disse, ele é o autor da tentativa de explodir um veículo do lado da Assembleia Legislativa numa ameaça ao governo do estado. Ok, Ricardo, obrigado pelas informações. E hoje foi dia de retomada das atividades na Assembleia Legislativa do estado após o período de recesso de fim de ano. O governador Camilo Santana foi convidado e falou sobre o uso das forças de segurança para evitar festas de carnaval no Ceará, além também do futuro político. O governador Camilo Santana chegou acompanhado da vice Isolda Sela para a entrega da tradicional mensagem anual do governo aos deputados. O presidente da casa, Evandro Leitão,
recepcionou os chefes do Executivo Estadual numa sessão repleta de protocolos sanitários. As atividades na Assembleia Legislativa foram retomadas nesta quarta-feira, mas ainda com restrições por conta da pandemia. A Assembleia definiu ainda que as solenidades e eventos presenciais estarão suspensos durante a primeira quinzena de fevereiro. Já os serviços disponibilizados ao público seguem funcionando apenas de maneira virtual. Entre eles, o PROCON, Departamento de Saúde, Casa do Cidadão, Escritório Frei Tito e Procuradoria Especial da Mulher. Na tribuna, Camilo Santana fez o seu possível último discurso aos deputados como governador. Ele deve se licenciar do cargo em abril para disputar as eleições deste ano. Por mais de 1 hora, Camilo falou das ações do governo durante seu mandato, do trabalho na pandemia e de projetos que devem ser executados pelo Estado nos próximos meses. Após a sessão, durante a entrevista coletiva, Camilo falou em respeitar os prazos eleitorais, caso decida por uma nova candidatura. Eu sempre tenho dito que eu e a Isolda e todos nós fazemos parte de um projeto. Não é um projeto pessoal, individual. Nós representamos um projeto que tem feito ao longo dos anos avanços importantes do Estado. Então, no momento certo, nós vamos estar aí decidindo e o que eu puder colaborar, contribuir para que esse projeto possa continuar corrigindo os erros, avançando, né? A gente precisa ter a humildade de sempre reconhecer que é possível melhorar. Sobre a pandemia, o governador disse que a situação está controlada na capital, mas defendeu que a população siga respeitando as medidas preventivas. A decisão foi suspender todo e qualquer tipo de festa de carnaval. Nós vamos ter a parceria do Ministério Público, nós vamos colocar os órgãos de segurança pública para criar a fiscalização, mas o mais importante é que as pessoas se conscientizem disso. Esse não é o momento para estar fazendo festa, esse é o momento para que a gente possa superar essa terceira onda, vacinar a população, não afetar a economia cearense, a gente possa ter aí o retorno gradual, normal da população cearense. E agora o nosso amigo QR Code vem aqui para o canto da tela, porque tem concurso para a área da saúde na cidade de Cascavel, aqui na região metropolitana de Fortaleza. São 139 vagas de nível médio, com salário de R$ 1.550 e jornada de 40 horas semanais. Os aprovados irão trabalhar como agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Se você se interessou, é só apontar a câmera do seu celular para cá e se inscrever no link que nós deixamos no GC+, até o dia 10 deste mês. O valor da taxa é de R$ 100. A prova escrita objetiva será aplicada no dia 20 de março. E você sabe como trabalha e qual a função de um consultor dentro das empresas? O assunto foi tema do JC Business, comandado por Bianca Saraiva, no YouTube do portal GC+. Já, às 8h15, estará disponível nas redes. Mas antes, a gente vai trazer um trechinho aqui no JC. O entrevistado é Eduardo Gomes de Matos, fundador da Gomes de Matos Consultoria. O papel do consultor ele é um agente externo. Ele é um agente externo que identifica problemas ou oportunidades de melhoria naquela organização, elabora um plano e desse plano ele implementa esse plano. Antigamente os consultores eles eram vistos mais como médicos de empresa. Eles faziam o diagnóstico e elaboravam uma solução que aquela empresa deveria implantar. Com o tempo eu percebi que era muito mais efetivo se nós fôssemos terapeutas, fisioterapeutas de empresa. Então não só dar o plano, mas ajudar o cliente a implementar todo aquele processo que a gente via que ia melhorar a organização. Qual o seu principal desafio como consultor de empresas? O nosso principal desafio como consultor de empresas é fazer com que as empresas adotem essa nova gestão, essa nova postura diante do mercado, porque muitas empresas irão desaparecer porque não se permitem aprender e desaprender, às vezes, o que gerou sucesso. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a liderança da organização implemente essas mudanças e tomem decisões difíceis. Você que está em casa daqueles esquecidos, que só não esquece a cabeça porque está presa no pescoço, você já esqueceu algo no metrô, por exemplo? Pois só no ano passado foram quase 1.000 objetos deixados nos trens e estações.
Tem de tudo, né, Ana Flávia? Tem, viu, Alexandre? Olha, tem de tudo. Tem desde documento até bolsas, celulares, brinquedos e até lanche que os passageiros esquecem no metrô. E todo esse material que é encontrado, ele vai para o setor de achados e perdidos que fica na estação Chico da Silva. Lá, esse material fica por até 3 meses. Passado aí os 90 dias, o que acontece? Os documentos vão para as agências dos Correios, onde os donos ainda podem recuperá-los. Agora, com relação aos objetos, aqueles que estão em bom uso, bom estado de uso, né, eles são doados às ONGs sem fins lucrativos, como no caso da ONG Emaús. Ela tem recebido aí alguns desses objetos. Agora, no caso dos lanches, são perecíveis, né, realmente vão para o lixo. Agora, Alexandre, durante todo o ano passado, isso é bem comum, viu, gente, as pessoas esquecerem, porque foram quase 1000 itens. Só que apenas 5% desses itens foram recuperados. Ou seja, Alexandre, acho que as pessoas não estão sentindo muita falta do que estão perdendo, não, viu? E se derem por falta, já sabem, procurem a estação do metrô que elas frequentaram, que elas de repente esqueceram esses objetos, que pode estar lá ainda, tudo guardadinho. E ônibus interestadual por aplicativo, você costuma pegar, ou pelo menos já ouviu falar neles? É um serviço que, apesar de estar ganhando espaço nas estradas do Ceará, é irregular, ou seja, também não passa por fiscalização e, por isso, pode representar riscos à sua viagem. A proposta de facilitar a vida de quem utiliza o serviço de transporte por aplicativo ganhou a confiança de muita gente. Transporte que pode ser individual ou compartilhado através de micro-ônibus que circulam pela cidade. O serviço, que conta inclusive com a modalidade de motocicletas, reduz distância, tempo e até o valor cobrado. Mas essas startups podem operar apenas nos limites do município. Desde 2018, operadoras de viagens vendem por meio de aplicativo passagens intermunicipais e interestaduais. Aqui no Ceará, o transporte é feito por ônibus particulares que não têm autorização para operar esse serviço. Quem se arrisca a embarcar nessa modalidade pode ficar pelo caminho. Foi o que aconteceu com passageiros que embarcaram em Juazeiro do Norte para Fortaleza. O veículo foi fiscalizado pelo Detran e impedido de seguir viagem, assim como os passageiros. Desde o final do ano passado, a agência reguladora do estado, em parceria com o Detran, passou a fiscalizar o transporte por aplicativo. O sindicato vê isso como uma completa ilegalidade, né? O estado decidiu, por meio de licitações, ao longo do tempo, já foi feita uma em 2009, renovada em 2019, tiveram alguns lotes que foram agora ano passado, em 2021, licitados. Então, hoje, se outras empresas quiserem participar da licitação do Estado, acredito que não existe um lote vago, e essas empresas podem vir e concorrer. Agora, o que não pode é as empresas virem fazer concorrência desleal com as empresas estabelecidas. O Ceará foi o primeiro estado do Brasil a fazer, por meio de licitação, a concessão de empresas que podem realizar o transporte intermunicipal de passageiros. Elas são submetidas a cobranças de taxas, impostos e regras rígidas para garantir a segurança dos usuários. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual classifica como desleal esse tipo de concorrência. Um impacto que, por exemplo, acaba afastando as empresas, e talvez por isso a gente não tenha conseguido ocupar esse lote que já foi 2 vezes a licitação durante o ano de 2021, exatamente porque as pessoas têm medo de investir. Essa questão do por aplicativo, ele só roda quando ele vende um determinado número de passagens, quando ele acha que está viável ir. Diferente do serviço das empresas, que são, vamos supor, por contrato, a gente tem que seguir uma série de normas. Por falar em aplicativo, a Arce disponibiliza uma plataforma onde é possível saber se o veículo está ou não apto a fazer a viagem. Existem algumas formas para verificar se aquela empresa de ônibus, se aquele veículo ele está regular. A principal delas é através do aplicativo da Arce, que é o Conectar-se, através da placa do veículo, do CNPJ, do nome fantasia ou da razão social da transportadora. O cidadão ele consegue visualizar a situação daquele meio de transporte.
Mesmo após as autoridades orientarem fiéis a não participar da Romaria das Candeias este ano, por causa da alta dos números de Covid-19, milhares de pessoas acompanharam a programação presencial. A festa religiosa está sendo encerrada neste momento e foi marcada por mudanças. Essa foi a primeira romaria da pequena Maria Alice, de apenas 6 meses de vida. Com chapéu de palha na cabeça, a romeirinha conheceu uma festa religiosa bem diferente da que Gleison, o pai, estava acostumado. Já andou por todos os cantos aqui. Fomos para o Horto já, para a Igreja Perpétua do Socorro, todo canto já, a gente já foi. O último dia de romaria foi marcado por igrejas cheias. Na Basílica de Nossa Senhora das Dores ocorreram 5 celebrações. Uma das missas foi celebrada por Dom Joel Portela, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É a primeira vez que eu vivo a festa religiosa das Candeias. E por mais que se conheça de leituras, de redes sociais, mas nada como estar junto, convivendo com os romeiros, ouvindo e vendo. Suas alegrias, as dores, as esperanças, os sofrimentos. É claro que nós precisamos manter as medidas de cuidado, porque Deus não mandou a pandemia nem quer a morte de quem quer que seja. Por causa da pandemia, pelo 2º ano consecutivo, a procissão das luzes que marcava o encerramento da festa não aconteceu. A imagem da santa permaneceu aqui, em frente à Basílica. Marcada pela luz que representa Cristo, a Romaria de Nossa Senhora das Candeias foi criada pelo próprio Padre Cícero, que usou a ocasião para ajudar um romeiro que passava por dificuldade financeira. O sacerdote mandou o artesão construir muitos candeeiros, que seriam utilizados na procissão em homenagem à santa. Nós queríamos muito a procissão, mas não tem. É isso que a gente sempre pede a Deus, para que essa doença acabe e volte tudo como era antes. Daqui a pouco, cresce população de rua de Fortaleza. Censo revela que mais de 1/3 ficou sem moradia no último ano. Você vai ver também gerente de metalúrgica é preso, suspeito de comprar fios e hidrômetros roubados.
O gerente de uma empresa de metais foi preso em Fortaleza por receptação de fios e hidrantes furtados. Ana Flávia, na empresa dele existiam vários indícios do crime, não é isso? É isso, viu, Alexandre? E dentre esses vários indícios que a polícia encontrou, a polícia inclusive localizou e apreendeu cerca de 257 quilos de fios de cobre oriundos aí de furtos realizados aqui mesmo na capital contra empresas de telefonia e de energia. Além de todos esses quilos de fios de cobre, né, mais de 250 quilos, a polícia também ainda apreendeu, Alexandre, 64 hidrômetros, que são aqueles registros que a CAGES instala nas residências. Após a apreensão de todo esse material, o gerente foi preso e foi encaminhado à delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas, que é a delegacia que está à frente dessas investigações. E lá em depoimento ele disse que teria comprado todo esse material de um homem que ele não conhece e que ele nunca mais viu. A polícia ressalta que receptação é crime e que dá cadeia para quem compra e para quem vende, viu, Alexandre? Ok, Ana. O aposentado ou pensionista do INSS não precisará mais sair de casa para realizar a prova de vida, que até então era feita nas agências bancárias. O governo federal usará dados como a renovação do RG ou voto para fazer a regularização. Caso não ache as informações, aí sim irá em busca do beneficiário. A nova regra foi assinada hoje e entrará em vigor após ser publicada no Diário Oficial. Mas o INSS terá ainda até o final deste ano para implementar as mudanças. Atualmente, 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida. Cerca de 5 milhões deles têm mais de 80 anos de idade. E quem circula pelas ruas de Fortaleza deve ter reparado que o número de pessoas sem teto aumentou. E isso aconteceu especialmente ao longo de 2021, não é isso, Ricardo Lima? É isso, lamentavelmente, Alexandre. O crescimento é de 2.653 pessoas que foram vistas aí como moradores de rua. Esse crescimento é 53% maior do que o da primeira pesquisa realizada lá em 2014. Agora, o que mais chama a atenção é que 35% dessas pessoas só chegaram às ruas de Fortaleza agora há menos de um ano. Tudo isso, segundo a Prefeitura de Fortaleza, é decorrente do empobrecimento da população, da crise financeira causada pela pandemia de coronavírus. E, em razão disso, a Prefeitura já está utilizando esse estudo e esses dados para adotar medidas para ajudar essa população que vive nas ruas da capital. Viu, Alexandre? Ok, Ricardo. E foi enxergando essa triste realidade aqui na nossa capital que o Grupo Cidade encabeçou aí a campanha Unidos contra a Fome. Vamos acompanhar. A entrega começou cedo. Na sede do Grupo Cidade de Comunicação, um caminhão é carregado. Desta vez, 207 cestas básicas tinham um destino. Uma instituição de caridade escolhida pela apresentadora Isis Cidade, vencedora da campanha Unidos contra a Fome, fruto de uma parceria entre o Grupo Cidade e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Já conheço o trabalho, que é desenvolvido aqui há muitos anos, há décadas, que essa instituição realiza um trabalho de resgate, de amor, de cuidado, de ressocialização, de alimentação e assistência não só a crianças, bebês, adolescentes, mas também como as suas famílias. Então, é de extrema importância que eu pudesse fazer a minha parte social de ajudar. Durante todo o mês de dezembro, os apresentadores do Grupo Cidade participaram de uma gincana. Os grandes vencedores são, na verdade, a população. Aquelas pessoas que estão realmente necessitando. E nós termos esse apoio incondicional, que não é uma disputa do Evaldo, da Luciana ou da Isis. Eles, na verdade, abraçaram essa causa. Só aqui no condomínio espiritual Irapuru, a Casa do Menor São Miguel Arcanjo tem 21 anos de funcionamento. Ao todo, são 17 crianças acolhidas que têm suas vidas mudadas por doações como esta, da campanha Unidos contra a Fome. As crianças, que passam por essa situação de vulnerabilidade, elas são acolhidas, e enviadas para nós. Essa cesta básica que hoje ela chega, nós vivemos de doação, e nós queremos agradecer muito você que pôde nos ajudar, continua nos ajudando, nós precisamos da tua ajuda para salvar mais vidas. O Jornal da Cidade termina aqui, agora você fica com o JR. Boa noite para você e até amanhã.